Cuidadoras, profissionais da área da saúde. Hoje vou falar um pouquinho referente ao que é diabetes, que no idoso nós profissionais temos que ter bastante atenção, tanto na hipoglicemia quanto na hiperglicemia. Primeiro vou mostrar um pouquinho referente à técnica e depois vou estar falando sobre a hipo e a hiperglicemia. Vamos lá. Eu tenho aqui o glicosímetro e a canetinha, que é utilizado para estar verificando com uma picada no dedo do nosso assistido. A gente conecta uma agulha aqui de forma bastante técnica para que isso possa o quê? Tá ajustando perfeitamente na caneta. E aqui a gente já deixa a caneta de uma forma que a hora que for verificar o teste, ela já está conectada. E eu tenho, no caso, a nossa fita, que é através dessa fita, nessa região aqui onde o sangue é colocado, que nós profissionais vamos estar, através do glicosímetro, lendo quanto que está essa glicemia para aquele dia do idoso. Mas estar atento se esse paciente já possui algum quadro de diabetes, se ele faz algum controle. Tem que ficar atento também se esse paciente é hipertenso, porque devido à hipertensão, o açúcar do sangue dele também pode estar alterado. E isso também pode levar a uma hiperglicemia. E também a hipoglicemia. Vai variar de acordo com o quadro que ele está. Se ele estiver estável, os valores vão estar normais. Como que prevalecem os valores? Hoje o valor recomendável é de 70 a 100. Tem bibliografia que mostra que é de 70 a 110. Acima de 110 já é considerado um pré-diabético que tem que ser acompanhado com consultas, principalmente no SUS, que hoje nos oferece essas condições. Mas como trabalhamos em casas onde as famílias já possuem os seus médicos que fazem o acompanhamento, a gente tem que estar sempre repassando isso para o médico. Porque através dessa informação o médico dá uma conduta. E através dessa conduta a gente dá uma continuidade na assistência. Mas voltando aqui para a nossa técnica, sem delongas, aí depois que você conectou aqui a fita no aparelho, o aparelho já começa a dar os primeiros inícios de pedir a gota. E agora, nesse momento, que você vai colocar a sua luva e na técnica estéreo, você vai fazer o quê? Fazer a asepsia do dedo do seu cliente, do seu assistido. Dando continuidade na nossa técnica, aqui está o algodão, aqui está o álcool, você vem, molha um pouquinho. Em algumas casas tem o suave, que é até melhor, também higiênico, você usou, despreza, é a mesma coisa o algodão, usou, despreza. O que eu vou fazer? Aqui está a caneta, pode-se ver que essa bolinha aqui ficou com uma corzinha meio amarelada. Aqui você vai e perfura o dedo do paciente e com isso a gente vai verificar a glicemia. Tá? Pede sempre licença para o seu paciente. Nunca faça algo sem pedir licença, porque você está trabalhando com pessoas e pessoas têm que serem respeitadas. E o corpo tem que ser respeitado, porque é de outra pessoa, isso é muito importante, independente do que for fazer, sempre ter essa maior atenção. Dá licença, vou dar uma picadinha aqui, viu, dando socorro. Ó, o aparelho está pedindo a gota. Com licença.
É só uma picadinha, prometo pra senhora que é uma gotinha. Faz a higiene, limpa, bonitinho. Deu esse valor, 180. Mas considerar o quê? Ela não é diabética porque ela terminou de fazer sua refeição agora. Esse resultado é pós-prandial. Esse resultado tem que estar sempre fazendo uma seguinte observação. O pós-prandial é 1, 2, 3 horas após a refeição. E como antes da refeição o valor é de 70 a 110, o pós-prandial qual é o valor de referência? De 125 a 160. Então, como está no pós-café dela, a gente tem que estar acompanhando. Se ela tiver algum sinal e sintoma referente à hipoglicemia, hiperglicemia, o que eu tenho que ter comigo? Bastante file para estar reconhecendo uma hipoglicemia, que é algumas coisas que eu vou estar passando no próximo vídeo. Então, tá aqui a caneta, tá aqui nosso aparelho, a gente vai retirar a fitinha, desprezar no meu vidro, que eu vou estar depois levando a um posto de saúde para estar desprezando na caixa de escape que eles têm lá. Porque não pode se desprezar essa fita no lixo normal. Ela é um material que tem que ser desprezado na rede pública. Então isso a gente tem que ter bastante ciência. Guarda a caneta, também retira a agulha, porque feito uma vez você despreza, porque na segunda vez ela vai rasgar mais o tecido, então isso não é recomendável para o idoso, principalmente que tem uma pele fina e delicada, a gente tem que ter essa noção. Guardar todas as coisas nos devidos lugares, por quê? Se você tem uma organização na sua técnica, você tem uma organização também na sua assistência. Isso é muito primordial para uma assistência de qualidade e excelência. Colocou aqui o aparelho, guarda, despreza a luva no lixo e depois de tudo feito, lava as mãos com a técnica certa e faz a asepsia. Já obrigado e depois vou estar passando referente a hipo e hiperglicemia explicando melhor. Muito prazer, meu nome é Kellen Fernanda, eu sou enfermeira, graduada, pós-graduada em urgência, emergência e cuidados ao idoso. Eu venho aqui hoje nessa noite, primeiramente agradecer a minha mentora, parceira, Cileuda, por esse convite tão especial. E está falando sobre um tema muito relevante, que é o diabetes. E que para muitos profissionais da área de cuidados, que são os cuidadores, que trabalham diretamente focado com a assistência ao nosso paciente idoso, é muito importante estar sabendo e estar tendo em mente os cuidados que devem ser realizados com esse paciente que tem diabetes, mas as outras demências que são características do quadro evolutivo do paciente. Então vamos falar um pouquinho do diabetes. O que é diabetes? Diabetes é uma deficiência na produção de insulina no pâncreas, onde essa deficiência ocorre ou porque a pessoa já nasceu com essa deficiência na produção de insulina, o órgão já nasceu com essa dificuldade em produzir insulina, que no caso esse é o diabetes tipo 1, onde você tem uma deficiência na produção de insulina. E essa deficiência se dá no pâncreas, que é o órgão responsável por produzir insulina, que é a responsável por estar quebrando todo o açúcar que ingerimos e levando em forma de energia para dentro da célula. Uma vez nós ingerindo esse açúcar em excesso e não sendo feita essa quebra, esse açúcar vai ficar dentro da corrente sanguínea, o que caracteriza uma hiperglicemia, um aumento do açúcar
aumento do açúcar dentro da corrente sanguínea. E elevados índices de açúcar dentro da corrente sanguínea vai dar sinais e sintomas ao paciente que está com características predominantes de diabetes. Ou diabetes tipo 1, que ele desconhece por não estar sendo acompanhado corretamente, conforme manda o acompanhamento médico, ou diabetes tipo 2, que é aquele que é adquirido no decorrer da vida, que eu vou estar falando um pouquinho sobre ele. O que é o diabetes tipo 1? É o que nasce com a deficiência na produção da insulina. É uma doença crônica? É. Uma vez você nasceu com essa deficiência, você vai ter que estar repondo através de hipoglicemiantes, que são os metformina da vida, o glifage, que a gente repõe por via oral, de acordo com a prescrição médica. E também por insulina, quando o médico faz necessário, de acordo com como está essa diabetes. E como que a gente verifica? Através de um aparelho, que é o glicosímetro, que você vai verificar todo dia pela manhã, em jejum, que é muito importante verificar em jejum para você acompanhar direitinho, ter uma tabela sempre pregado na geladeira ou até mesmo no armário, tá anotando num caderninho, porque quando você vá ao médico, você chegue lá e você apresente todas essas informações no caso, ao seu médico, quando for você ou quando for o idoso. Quando é o idoso, a gente anota tudo direitinho, deixa bonitinho lá numa folha e no dia da consulta a gente apresenta os valores. Qual é o valor médio de uma glicemia capilar em jejum? Ela varia entre 80 a 100, até 110 os médicos consideram ainda não ser diabético. Mas acima de 110 é um pré-diabético que tem que ser acompanhado com exames médicos. Quais esses exames? Primeiro, tem que ser feito o glicemia em jejum, em laboratório, tá verificando a glicemia glicada, que é aquele que você toma a glicose lá dentro Você vai para fazer o exame, chega lá, eles te dão um copo com água e açúcar, e aí você toma de meia em meia hora e tira o sangue para poder ver como que tá os valores. Se os valores estão aproximadamente o mesmo ou se estão mais elevados, porque eles estando mais elevado é característico de diabetes. Quais são os exames que nós temos que estar fazendo diabetes para poder estar controlando essa doença que é tão silenciosa? Primeiro, glicemia em jejum, sempre verificar, atento aos valores, que varia de 90 a 110 para pacientes que não são diabéticos. Acima de 110 é considerado um pré-diabético, mas tem que ser acompanhado pelo médico. E além de ser acompanhado pelo médico, também tem que fazer exames específicos para poder estar tendo um diagnóstico preciso. Tá atento a valores acima de 126, que já é considerado um diabético. Considerar que está valores elevados pós-prandial, que é pós o almoço, pós o jantar, pós o café da tarde. Estar atento que acima de 1 hora, 2 horas após as refeições sempre vai ter uma alteração, porque está ocorrendo o processo de digestão da refeição. Tá atento que esses valores não podem estar passando de 126. Se assim tiver, tem que levar em consideração se tiver um valor muito alterado, porque esse paciente pode não desconhecer a doença ou pode não estar fazendo o tratamento conforme o recomendado pelo médico. Então é muito importante a gente estar dentro da situação, dentro do diagnóstico médico, dentro dos cuidados ao nosso paciente, estar acompanhando a fundo, estar pesquisando, investigando o nosso idoso, se esse idoso tem uma doença
característico, pré-diabético, se ele é um diabético, se ele é hipertenso, se ele tem outras enfermidades decorrentes, e o que nós mais temos que prevenir. Estarmos atentos a sinais e sintomas do diabetes. Quais são? Vamos começar pela boca seca, lábios ressecados, o paciente começa a se queixar de ressecamento também ocular, estar atento à pele seca, estar atento além da pele seca, alguns hematomas que podem surgir decorrente, formigamento em membros inferiores, formigamento em membros superiores, dificuldade para cicatrização, estar atento à visão turva, visão embaçada, estar atento à pressão alterada, que também pode ser uma característica. A pressão e diabetes sempre andam juntos. Ficar bastante antenados a referente a esses dois quadros. Estar atento também à micção várias vezes ao dia. O que é micção? Vai várias vezes ao banheiro em períodos muito curtos de tempo, sede excessiva, sono excessivo, vontade de comer exageradamente. Então, isso significa que algo está errado. Se esse paciente não tem diabetes, não tem pressão alta, mas está manifestando esses sinais e sintomas, é obrigatório da nossa parte como profissional cuidador estar orientando esse familiar para estar encaminhando esse paciente, principalmente para passar por uma consulta médica, seja ela com clínico geral, seja ela com geriatra, para ele poder estar pedindo os exames específicos, até mesmo para poder estar acompanhando mais de perto. Atenção aos cuidados. Quais são os cuidados com esse paciente? Ter maior atenção. Se esse diabetes estiver muito elevado, ele pode ter uma perda da visão, ele pode entrar num coma diabético, com o necessário fazer o acompanhamento até mesmo a um pronto-socorro para poder estar injetando soro glicosado quando ele tem uma hipoglicemia. E quando ele tem uma hiperglicemia, está acompanhando, porque às vezes há necessidade de fazer uso de dois tipos de insulina. Quais são? A NPH e a regular. A NPH é quando há casos que o paciente tem a dificuldade, a deficiência na produção da insulina. E a regular já é para casos onde a diabetes sobe constantemente logo após a refeição, muito rápida, e dá um valor muito elevado, o paciente começa a passar mal, ter uma sudorese intensa, por um excesso de açúcar, que a insulina não consegue quebrar. Então, há necessidade de fazer uso dessa insulina regular. Então, ter muita atenção quando for administrar qualquer tipo de insulina, principalmente contando ali os pontinhos quando o médico prescreve. Por quê? Essa prescrição tem que ser muito cautelosa e você tem que ter o autocuidado na administração dessa insulina. A insulina NPH, a ação dela é de 4 a 10 horas e ela fica no corpo por 18 a 20 horas. Então, por isso temos que ter maior atenção ao aplicar a insulina regular, se for o caso desse nosso paciente idoso houver a necessidade de estar fazendo uso da regular. Quando eu mencionei que haveria a necessidade de estar fazendo esse acompanhamento junto do médico e encaminhando os valores, porque cada unidade dela equivale, cada tracinho preto daquele equivale a 2 unidades. Se ele prescrever 2 tracinhos daquele, significa 2 vezes 2, 4 unidades. Como conservar essa insulina? Sempre conservar ela na porta da geladeira. Nunca no congelador, porque ela pode perder seu efeito e perder sua composição. E não fazer efeito nenhum ao idoso, ao paciente jovem, ao adulto, à criança, independente de quem for fazer uso. Ter bastante atenção quanto a isso, porque hoje as insulinas estão cada vez mais modernas, principalmente na maneira de aplicar. Que antigamente você usava o frasquinho, puxava com uma seringuinha, e cada pontinho daquele equivale a 2, como eu expliquei
Mas hoje, por ela estar mais moderna, cada pontinho daquele continua equivalendo a 2, porém ao puxar você tem que saber sempre estar puxando ela de acordo com a prescrição médica. Nunca mais nem a menos, porque se você tiver um pico de hipoglicemia, sua glicemia vai abaixo de 70, você tem uma hipoglicemia, aí há necessidade de correr para o pronto-socorro, tá levando para poder administrar uma glicose direto na veia. Por que isso? Para poder levantar, porque senão você pode ter uma convulsão, até mesmo a perda total do sentido, que no caso é um coma, e ela muito elevada também pode levar a prejuízo, principalmente cardíaco, renal. Ficar muito atento à função renal quanto ao aumento de glicose no sangue, porque o rim começa a filtrar mais o sangue, então ele começa a trabalhar mais, o coração também começa a trabalhar mais para poder estar o quê? Fazendo as funções necessárias para o nosso corpo estar em funcionamento. Então, por isso que nós temos que termos total atenção quanto a isso. O processo de cicatrização num diabético, ele é mais lento, ficar atento quanto a isso, ficar atento à mobilidade desse paciente, que também fica mais reduzida, a dificuldade desse idoso andar, porque já vem característico da idade, mas a doença. Então, ficar atento para não cair, não machucar, porque uma vez ocorrido o fato, sempre vai ter dificuldade para o processo de cicatrização. Não significa que não vai cicatrizar, vai ser mais lento e mais demorado. E uma vez o paciente acamado, ele vai estar mais sujeito a quê? A lesão por pressão. Então, os cuidados terão que ser redobrados. Então, a gente tem que ficar sempre atento a essas condições que pode a gente, como cuidador, tá fazendo a nossa parte para estar melhorando para esse idoso e diminuindo o risco dele estar sendo prejudicado. Então, a gente ficar atento e levando sempre essas informações aos familiares e também ao médico. O que eu vou abordar nesse momento? A atenção aos locais de aplicação dessa insulina. Bora lá, pessoal! Aplicar sempre nessa região aqui, ó, lateral do braço, que pode ser administrada. Atenção, fazer uma prega, não pegar e apertar, é uma prega, segurar com leveza. Na região abdominal, você pode aplicar tanto abaixo do umbigo, quanto acima, quanto na região lateral direita ou lateral esquerda. Sempre 3 dedos, nunca no umbigo, por favor. Atenção para isso. Ou no vaso lateral da coxa, atenção também sempre fazendo uma prega. Sempre fazer a asepsia antes, ou usar o suave ou um algodãozinho, com um pouquinho de álcool, quase nada. Bem pouquinho mesmo. Atenção para os cuidados ao paciente na aplicação de insulina. Atenção para a conservação, sempre manter na geladeira, na porta para conservar, numa temperatura de 2 a 8 graus. Ter essa atenção aos cuidados. Ainda falando sobre esse assunto tão polêmico e tão delicado para nós, profissionais da área da saúde, e também para que a gente possa obter um pouco mais de conhecimento referente. Eu estava lendo uma informação muito importante. Hoje são mais de 240 milhões de brasileiros que são diabéticos e que alguns ainda desconhecem a doença por não fazer exames de rotina, por não estar sendo acompanhados pelo médico ou até mesmo desconhecer total o tratamento. Eu falei do diabetes tipo 1, que há deficiência na produção de insulina. Você nasce com essa deficiência na produção de insulina. Em qual órgão que é produzida insulina? No pâncreas. E o diabetes tipo 2, ele é um diabetes que é adquirido ao longo da vida. Ele acomete mais quem? Homens, mulheres, jovens, adultos, crianças e até mesmo crianças na faixa entre 0 a 7 anos. Como se dá essa doença? Devido a más alimentações, e até mesmo devido
o dia a dia, tanto da criança quanto do familiar que está cuidando dessa criança. Que no caso agora eu estou falando um pouquinho da criança. Que seria o quê? Estresse e não ter tempo de se alimentar corretamente, numa alimentação acompanhada por um nutricionista de 3 em 3 horas, com vitaminas que são necessárias para o nosso corpo, são necessárias para o nosso crescimento, são necessárias para manter todos os órgãos funcionantes. Então, o que acontece? Há um sobrepeso e acometendo um sobrepeso, o que acontece? Aí leva a um diabetes tipo 2. Isso pode acontecer em jovens, pode, principalmente jovens que tomam muito refrigerante, salgadinho, não alimentam corretamente, não comem o horário certo, dormem muito tarde diante de televisão, celular, não se preocupam com o seu estado físico em questão de fazer algum exercício, caminhadas. O idoso, ao longo da vida, ele já atravessou um período da sua vida em que o que ocorreu? Ele teve muitas dificuldades, passou por muitos estresses. Isso vem uma sobrecarga de deficiências que leva a esse acometimento na terceira idade. Agora, na criança, ou já nasce com a doença, que pode ser também característico da mãe, genética, a mãe já ter a doença, ou até mesmo através da gestação, que teve uma gestação com muitas dificuldades, e isso também acomete a criança. Então, no trabalho do parto, então tudo isso tem que levar em consideração, porque a criança alimenta do que a mãe come. Se a mãe teve uma gestação totalmente desregulada, com certeza essa criança pode ser uma grande susceptível a ter um diabetes, por um descontrole da mãe emocional, tanto físico, mental, psicológico. Então isso tudo a gente tem que levar em consideração e estar atento. É uma doença que hoje, nos nossos dias, com essa tecnologia tão inovadora, com essas mudanças que a saúde está tendo em um dia após o outro, sempre há uma novidade, que nós temos que ficar mais atentos aos cuidados aos nossos pacientes quando estivermos diante deles em uma residência ou em um hospital, para a gente poder estar colaborando de uma forma direta com o nosso assistido, principalmente levando aquilo que é necessário ao médico, ao nutricionista, a um fisioterapeuta, para estar acompanhando todos em equipe os cuidados assistidos em excelência, para que esse paciente seja muito feliz naqueles cuidados e que possa ter uma vida, uma rotina normal diante dos nossos cuidados realizados e estarmos atentos a toda assistência realizada. Eu venho aqui falar sobre os cuidados que nós temos que ter com o nosso paciente idoso com diabetes. Aferir sinais vitais logo em que damos entrada no nosso plantão. Atenção para os sinais vitais, por isso a importância de se estudar os valores, ficar atento ao aparelhinho de glicemia quando você verifica, atenção ao verificar essa glicemia, atenção aos valores, levar em consideração que de 80 a 100 a 110 é um valor normal, padronizado pelas bibliografias, que é um valor onde você está normal, não tem diabetes, abaixo de 70, é risco, ficar atento, porque pode entrar numa hipoglicemia, manter esse paciente sempre bem alimentado, de 3 em 3 horas, que é bom estar fazendo essa refeição, dar sempre uma fruta no intervalo entre o café da manhã e o almoço, estar atento aos exercícios físicos, atento às atividades, nunca fazer algo exagerado que vai comprometer esse paciente em questão de mexer até mesmo com a sua parte de força motora. Então, tá atento a não fazer exercícios que não são recomendados pelo médico.
e sim atenção para fazer exercícios e que possa trazer o bem-estar para esse idoso. Atenção também, ingerir mais água, fazer uso de mais água, no máximo 2 litros por dia. Ficar atento, estimular esse paciente. Ele não sabe pedir, ele é um paciente que tem Alzheimer, Parkinson, ingestão de água via oral. Então, estimular ele a beber água, estimular a beber um suco. Atenção a nunca dar nada fora da dieta desse idoso. Ficar atento ao nível de açúcar desse idoso e nas refeições. Atenção para massas. Nunca ingerir nada fora daquele padrão nutricional que possa levar um prejuízo para esse paciente. Principalmente dele estar entrando aí numa hipoglicemia, uma sudorese intensa, uma visão turva, uma dificuldade para enxergar, começar a apresentar um turgor cutâneo diminuído, você vê que ele está pálido, que ele está apresentando esses sinais, você já imediatamente verifica essa glicemia. A partir do resultado, você vai ver se ele está tendo uma hipoglicemia e através daí você vai entrar com uma atitude. Ou você já imediatamente comunica a esse médico, ou você já vê qual insulina que ele está sendo medicada, que horas que foi administrada e quantas unidades foram dadas. Atenção para esses detalhes. Detalhes fazem a diferença, sim. Você pode estar ofertando a esse paciente uma fruta ou até mesmo uma pasta daquelas que eles sempre recomendam para a gente estar comprando quando a gente vai treinar, para ele estar fazendo uso. Por quê? Porque isso melhora no caso, essa hipoglicemia, que é essa baixa de glicose no sangue, essa baixa de açúcar, e ele volta restabelecendo. Ficar atento, manter os membros sempre elevados, para melhorar o que? A circulação sanguínea dos membros inferiores, diminuir o risco de quê? De trombose. Então, ter essa visão diferenciada, visão de profissional capacitado em excelência. Gratidão a todos, fico muito grata e honrada por esse convite de minha amiga, parceira e companheira de trabalho, Cileuda, excelente profissional. E mais uma vez, gratidão, gratidão, gratidão. Se ficar alguma dúvida, pessoal, por gentileza, entre em contato, que a gente possa estar esclarecendo. A Cileuda vai estar disponibilizando esse material. Muito boa noite, gratidão a todos. Obrigada.